Jesus, amém. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos, e glorifique a Deus. Ainda com as palmas. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi Jesus quem deu, permanecerá, permanecerá e permanecerá. Nem meu pai nem minha mãe poderão me impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, e o viver Cristo. Esse avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi Jesus quem deu, permanecerá, permanecerá e permanecerá. Nem meu pai nem minha mãe poderão me impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, quero chamar, empresta um pouco da tua atenção. Aleluia. Agora é momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos já oraram desde as 23 horas. Os irmãos estão em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já louvaram, já adoraram. Agora é momento de nós ouvirmos Deus falar conosco. Nós já falamos com Deus, agora é momento de Deus falar conosco. Quem crê que Deus fala? Aleluia. A Deus fala através da sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa espada que você tem na tua mão, ela fechada se torna um livro, mas ela aberta é a palavra de dois gumes, é a palavra do Senhor falando conosco. A Bíblia chega a mencionar dizendo que esta palavra ela é apta para discernir as intenções dos corações do homem. Ela penetra até a divisão da alma entre juntas e medulas. Aleluia. Segundo a ciência, meus irmãos, entre juntas e medulas, aleluia, somente o Senhor Jesus pode dar o discernimento, aleluia, através da sua palavra. Por mais avançada que seja a tecnologia, não consegue diagnosticar, aleluia, as juntas e medulas de cada ser humano. Aleluia. Somente, meus irmãos, o Espírito de Deus que pode discernir entre as juntas e medulas do coração do homem. Somente, só há um remédio, e esse remédio se chama Jesus Cristo de Nazaré. A angústia, a agonia que o ser humano sente, aleluia, no profundo íntimo da alma, aleluia, ele pode procurar qualquer médico, a medicina não vai conseguir resolver esse problema, somente o Senhor Jesus, porque foi Ele que formou o homem do pó da terra, e Ele que conhece cada órgão, cada parte
do corpo humano, só Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Nós lemos a palavra de Deus em Neemias, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, e também ainda em Neemias capítulo de número 8 e no versículo de número 10. Aleluia. Vemos, aleluia, que esse homem, aleluia, chamado Neemias, aleluia, na época, meus irmãos, era 3, aleluia, companheiros ali que habitava com este homem, aleluia. Um chamado Esdras, aleluia, o outro chamado Ageu, aleluia, e o outro, se não me falha a memória, Malaquias, os profetas daquela época, que estavam, aleluia, junto com o governador Neemias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esse homem chamado Neemias, em determinado dia, ele estava nos seus afazeres, aleluia, no seu dia a dia, no palácio do rei Artaxerxes. Ele estava exercendo a sua função, aleluia, como de costume diariamente, aleluia. Quando chega alguns dos mensageiros dos seus irmãos, um chamado Anani, chega para ele e fala: olha, Neemias, nós não trouxemos boas notícias para você, aleluia. E ele olha para o seu irmão e fala, aleluia, como está, aleluia, a cidade dos meus pais? Como estão os meus irmãos, aleluia, que foram levados ao cativo, aleluia, para a Babilônia? Louvado seja o nome santo do Senhor. Neemias, ele pergunta a esses seus irmãos, um chamado Anani, ele olha dentro dos olhos de Neemias e fala desta maneira: Neemias, se quer saber, aleluia, os nossos irmãos e a cidade dos nossos pais, aleluia, os nossos irmãos estão lá na província, e detalhe, Neemias, eles estão desprezados e em grande miséria e desprezo na província. Só ainda não tem mais notícia ainda. Se és que quer saber, a cidade dos nossos pais foram queimadas e as portas também queimadas a fogo, está destruída, Neemias, aleluia. Neemias, quando ele fica sabendo, aleluia, dessa notícia, a Bíblia diz que ele senta, aleluia, ou seja, eu posso conjecturar que ele recebendo essa notícia, ele cai, aleluia, atônico, aleluia, com uma notícia dessa, aleluia, sabendo da miséria que está os seus irmãos e a cidade dos seus pais. Ele cai, ele se assenta, aleluia, e começa a orar ao Deus da solução, aleluia. Ele apregou um jejum e começa a se consagrar perante ao Deus de Israel, aleluia, e começa a abrir o coração em oração ao Senhor. A Bíblia diz que ele ficou muitos dias sem comer e chorou muitíssimo na presença do Senhor. O Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Qual foi a última vez que eu abri o coração, aleluia, mediante as dificuldades, as adversidades, as pelejas que estamos passando diariamente? Qual foi o último dia que eu e você derramamos uma gota de lágrima na presença do Senhor? Nós choramos por emoções, aleluia, de um louvor, aleluia, louvado seja Deus, de um filme, de algo, de uma série, alguma coisa semelhante. Mas qual foi a última vez que eu e você derramamos, abrimos o nosso coração como Neemias, mediante as lutas, dificuldades, e choramos na
presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Neemias, ele levanta de manhã cedo, senhores pastores. Neemias, ele vai para exercer o seu trabalho. Quando ele chega no palácio do rei Artaxerxes, Neemias, ele está com um semblante triste. O rei já conhecia ele, aleluia. O rei olha para Neemias e fala, aleluia, isso, aleluia, pode ser uma tristeza, aleluia, não exterior, mas só pode ser uma tristeza de coração, aleluia. Por Neemias está desse jeito, com o semblante caído, com o semblante com o coração entristecido, pode ser alguma enfermidade interna em Neemias, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que o rei olha para ele e fala, o que estás acontecendo contigo? Porque estás com o semblante caído, triste. Neemias olha para o rei e fala, porventura poderia, aleluia, eu estar feliz, sabendo do triste estado que está, aleluia, a cidade dos meus pais e os meus irmãos desprezados em grande miséria e desprezo, aleluia. A luz da palavra nos diz que o rei olha e tende compaixão de Neemias, e ele fala, o que queres, Neemias, que eu vos faça? Aleluia. O Neemias olha para o rei e pede carta para retornar à cidade dos seus pais. Aleluia. Presta bem atenção, olha para cá. Louvado seja Deus. Quando o homem e uma mulher de Deus, por mais que seja a prensa, o Getsemane que está imprensando, mediante, aleluia, essa fornalha, aleluia, que está aquecida por 7 vezes mais. Mas quando o homem, uma mulher de Deus, ele coloca um propósito no coração, aleluia, Deus prepara homens e mulheres no mesmo propósito que ele está no coração, aleluia. Como preparou para Neemias. Neemias recebe a carta, aleluia, e Deus prepara já homens capazes e corajosos e ousados como Neemias. Neemias, meus irmãos, destaca 3 características desse jovem homem de Deus, aleluia. Primeiro, ele era um homem capaz, corajoso e ousado e determinado, aleluia. Ele, meus irmãos, se apronta quando ele recebe, mas antes de ele receber esse carimbo da carta carimbada pelo rei, ele ora primeiro a Deus, ele consulta ao Senhor, ele pede a direção de Deus, e Deus dá graças a ele perante o rei Artaxerxes. O rei carimba a carta e Neemias se apronta e vai para Jerusalém. Mas no trajeto de Neemias, na estrada a caminho de Jerusalém, tinha alguns desafios para ele, aleluia, chegar até Jerusalém. Quais desafios era esse, aleluia, que Neemias ia enfrentar? As afrontas, aleluia, repita comigo, aleluia, Sambalate, Tobias e Gesem, aleluia, homens, aleluia, que Neemias ia enfrentar, aleluia, para desanimar, aleluia, para desanimar a sua tarefa a Jerusalém. Mas ele estava disposto e determinado a chegar, porque ele sabia quem foi que carimbou aquela carta, além do rei Artaxerxes. Foi o Deus de Israel que enviou a ele, porque primeiro ele consultou e orou ao Deus vivo, todo-poderoso, aleluia. Ele, meus irmãos, ele consulta ao Senhor, além dele se humilhar perante a Deus, ele, aleluia, ora também pelos pecados dos seus irmãos, porque ele sabia o que estava acontecendo, aleluia, no meio do povo de Israel.
era consequência dos seus pecados e das suas desobediências ao Senhor. Por isso que ele consulta e conversa com Deus, e apresenta a Deus e ora a Deus pelos pecados dos seus irmãos e pelos seus próprios pecados. E um coração, Davi no Salmo 51, o salmista fala que um coração, um sacrifício a Deus, é um coração, espírito contrito, um coração aquebrantado. Deus não rejeita um espírito aquebrantado. Neemias estava com o coração e o espírito aquebrantado, aleluia, e vai, aleluia, para Jerusalém. Ele chega, aleluia, em Jerusalém e se depara com aquele cenário de filme de terror, aleluia, na cidade de Jerusalém, aleluia. Mas ele chega naquela cidade, Deus já tinha preparado homens no mesmo propósito que ele, para a edificação dos muros de Jerusalém. Ele se levanta de madrugada, aleluia. Ele, aleluia, começa a fazer um mapeamento em volta da cidade e vê o cenário caído, os muros, as portas queimadas. Ele vê aquele projeto, aleluia. Se levanta de madrugada e começa a dar volta na cidade, aleluia, para projetar, aleluia, a edificação novamente de Jerusalém, aleluia, da cidade dos seus pais, aleluia. E Deus prepara, meus irmãos, homens capazes e corajosos para ajudar o seu servo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Quando Neemias começa, aleluia, o primeiro dia, ele começa a reparar a cidade, ele começa, aleluia, a destroçar aqueles destroços que estava caído, ele começa a edificação novamente, aleluia. Quando no primeiro dia ele começa a trabalhar, aleluia, no segundo dia começa a crescer os muros novamente, aleluia. No terceiro dia os muros já estão altos, aleluia. Quando, aleluia, os adversários se aproximam, aleluia, Tobias e Sanbalate e Gesem, eles, aleluia, vão ver o cenário e ver que os judeus já estão, aleluia, os muros já estão se levantando, a cidade já está edificada e já está se edificando novamente. Eles olham e falam: o que faz esses fracos judeus, aleluia? Porventura pode vir uma raposa e assoprar contra esses muros novamente, e tudo vem de alto a baixo novamente, aleluia. E ele manda a mensagem para Neemias e os seus companheiros, aleluia. Neemias olha para aqueles mensageiros de Sanbalate e Tobias e fala: nós não temos tempo para ficar com picuinha, com palavrinhas, não. Nós estamos fazendo aquilo que o Deus nosso nos enviou a Jerusalém novamente. Nós estamos em uma grande obra e não podemos cessar esta obra. Se acha que Sanbalate, aleluia, pode glorificar Deus, aleluia, se acha que Sanbalate, Tobias e Gesem, eles querem saber, aleluia, nós não temos tempo para descer, nós estamos ocupados, nós não estamos, aleluia, perdendo tempo aqui, não. Nós estamos trabalhando, fazendo aquilo que Deus propôs ao nosso coração. Nós estamos numa grande obra e nós não vamos cessar esta obra enquanto não vemos o fruto desta obra, aleluia, frutificar e aparecer novamente, aleluia. Aquelas palavras traz ira e rancor ao coração de Sanbalate e Tobias e Gesem. Eles, aleluia, começam a ver a cidade crescer novamente, aleluia, mas eles têm que ficar contentes com aquilo. Eles veem, aleluia, que a cidade está novamente sendo edificada, porque quem edificou, quem projetou, aleluia, o engenheiro, o arquiteto,
poderoso, aleluia, que deu sabedoria e orientação a Neemias e os seus companheiros, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E os muros foram edificados novamente, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo de número, aleluia, 11 do capítulo 2 de Neemias, olha o que diz a palavra: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens, aleluia, entenda, os homens que Deus preparou para o seu servo, comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, aleluia. O problema, meus irmãos, de nós, aleluia, nós seres humanos, é que antes de nós recebermos a nossa bênção, aquilo que Deus, aleluia, já nos falou, a gente sai contando para um e para outro, antes de nós recebemos. Olha o que Neemias fez, ele só contou depois que os muros foram edificados, porque se ele contasse aquilo, aqueles homens poderiam, aleluia, desanimar, aleluia, com a notícia dos adversários, mas ele contou depois que os muros foram edificados novamente, aleluia. Louvado